Perfeito. Gente, eu quero abrir as nossas reflexões de hoje com uma frase do grande Mahatma Gandhi, ok? Esse extraordinário. Olha só, a prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Gente, que coisa linda! Vou repetir. A prisão não são as grades. A liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. E ele conclui: liberdade é uma questão de consciência. Cláudia voltou, a Camille entrando aqui. Muito bem, muito bem. A Camille está pedindo para repetir. Não vou repetir, né? Faz mal não. Não faz mal não. Essa frase é de Mahatma Gandhi, ok? A prisão não está nas grades. A liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão, a liberdade é uma questão de consciência. Olha que coisa linda! E justamente porque a liberdade é uma questão de consciência, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma continuidade. Na verdade, eu já trabalhei um pouco dessa teoria com vocês anteontem, na live de anteontem. Eu falei um pouco da pirâmide dos níveis neurológicos, tá? Gente, para quem quer ver as lives anteriores, no Facebook elas ficam disponíveis, mas você também pode ver a playlist lá no nosso Instagram do Instituto Logos, tá? Para quem tá me acompanhando aqui pelo Instagram, no YouTube do Instituto Logos, melhor dizendo. Para quem tá me acompanhando aqui pelo Instagram, é só você entrar aqui na bio e pela bio você consegue chegar no YouTube do Instituto Logos. Tem um material interessante lá, tá? Tem muito material interessante. Eles são todos separados por playlists, então você pode pegar a playlist do que nesse momento te interessa, né? Inclusive a gente tem uma playlist lá do Coisas de Casal, que é um programa que eu e Lindomar fazemos juntos, com foco em relacionamento de casal. E já quero aproveitar para fazer o convite. Amanhã, às 20 horas, eu e Lindomar estaremos falando Coisas de Casal. O tema da live de amanhã de Coisas de Casal é como aguentar passar a quarentena com um cônjuge que é pessimista e mal-humorado. A live de Coisas de Casal amanhã promete. Mas enfim, só para dizer para vocês que no YouTube do Instituto Logos, né, que se você for na minha bio você consegue acessar, vai lá, se inscreve, tá? E tem também a playlist da quarentena do bem. Então, há 2 dias atrás, eu comecei a falar dos níveis neurológicos, ok? E aí ontem eu me dediquei a falar mais sobre a questão de valores, usando a teoria de Viktor Franklin, né? Mas hoje eu quero voltar nessa teoria dos níveis neurológicos, porque, como Mahatma Gandhi diz, a liberdade está na consciência, né? Foi a frase que eu li dele agora há pouco, a liberdade está na consciência. Então, vamos desenvolver consciência, ok? Então, quando a gente pensa em níveis neurológicos, a gente vai pensar numa pirâmide, ok? A gente vai pensar numa pirâmide, sendo que a primeira parte da pirâmide, eu estou retomando algo que eu disse antes, mas eu quero acrescentar algo a mais a partir disso, ok? Então vamos lá. A primeira parte da pirâmide é a parte do tempo e do espaço. Essa é a base da nossa pirâmide, né? Vai aparecer o contrário aí para vocês, né? Mas é isso aí, tempo e espaço. Alguém entrou, deu oi para Camille disse que essa pessoa vai me amar. Muito bem, espero que sim. Coraçãozinho para vocês. Então vamos lá, dentro desse tempo e desse espaço nós temos o nosso primeiro patamar de construção de saúde ou de doença. Para quem está entrando hoje pela primeira vez, né, entender o objetivo dessa live, essa quarentena do bem, que eu estou entrando e a minha proposta é entrar 40 dias, hoje é o 16º dia, o meu propósito é te ajudar, me ajudar, nos ajudarmos a construir saúde mental. Esse é o propósito desses nossos encontros diários, ok?
E dentro dessa temática de construir saúde mental, a gente começa aqui. Dependendo de como eu vivo o meu tempo, dependendo de como eu vivo o meu espaço, eu construo ou saúde ou construo processo de adoecimento. Tá, eu falei bastante disso na live 2 dias atrás, mas hoje eu quero fazer perguntas. Se você está com papel e lápis ou caneta aí perto de você, ótimo. Se não está, se está fácil de pegar, corre lá e pega, para você anotar essas perguntas e responder essas questões. Agora, se está difícil, acompanha a live, vai respondendo na sua cabeça. E aí, como a live fica salva, depois você volta, assiste os pedacinhos, né? Ou assiste ela lá no YouTube, porque lá você pode até colocar em velocidade maior, né? E daí você então tem como voltar e responder a essas questões, ok? Muito bem. Então vamos lá. A pergunta de tempo que eu tenho para você é a seguinte. Você está aí nessa quarentena, às vezes em casa, pode ser que você também esteja trabalhando, né? Não sei exatamente como está a sua situação nesse período de quarentena, mas com certeza todos nós, mesmo aqueles que estão trabalhando, estão com mais tempo, né? Porque em geral está trabalhando em turno trocado, todo mundo está com mais tempo disponível do que estava antes de nós entrarmos nessa quarentena, ok? A pergunta sobre o tempo é: como que você pode aproveitar melhor o seu tempo? Hoje nós vamos fazer uma live de coaching. Vamos fazer perguntas de coaching aqui para te alavancar, te tirar do lugar e te ajudar. Uma outra pergunta sobre tempo interessante é: você tem usado o seu tempo adequadamente? Existe uma ideia da gente ter a sabedoria, né? Ou alcançar um coração sábio para saber contar o nosso tempo, né? Então essa é uma busca, nós precisamos ter essa busca de ter sabedoria para contar de maneira sábia o nosso tempo. Você acha que você tem contado esse seu tempo de quarentena de maneira sábia? Você tem aproveitado esse seu tempo para dentro dele aproveitar o melhor possível? Aproveitar para descansar, aproveitar para poder amar mais e cuidar mais dos seus, aproveitar para cuidar mais de você, aproveitar intelectualmente, aproveitar em termos de diversão. É lógico que a gente está, né, restrito, pode sair de casa, tal, tem uma série de coisas que não pode fazer, mas tem uma série de coisas que você pode fazer. Então fica aí a primeira pergunta. Você está aproveitando adequadamente o seu tempo? Está contando sabiamente o seu tempo? E nós temos aqui também a questão espacial. Sobre o espaço, a minha pergunta é: o que você pode fazer no espaço da sua casa nesses dias de quarentena para melhorá-la? O que será, hein? Sabe, a nossa casa é o nosso templo sagrado, né? Precisa ser o espaço em que nós tenhamos o maior potencial de bem-estar, certo? Perfeito. Mas não necessariamente isso acontece assim, porque às vezes nós vivemos a casa como um espaço apenas de passagem. Mas como você agora está em casa, num tempo maior, o que fazer para conseguir viver esse espaço da sua casa de maneira mais adequada? Será que é organizar alguma coisa? Será que é colocar algum enfeite? Será que é mudar um móvel de lugar para poder energizar, né? Porque às vezes as coisas ficam muito presas, né? Então, de repente, mudar um móvel de lugar para reenergizar esse ambiente. O que você pode fazer na sua casa para melhorar esse espaço em que você vive? Essas são as duas perguntas de tempo e espaço. Acima de tempo e espaço, nós temos a questão do comportamento. Comportamento, a gente vai subir a pirâmide aqui, é o próximo nível neurológico, ok? Então, no próximo nível neurológico, está aqui comportamento. Então, dentro desse tempo e dentro desse espaço, nós precisamos ter um repertório comportamental que seja apoiador para a nossa vida. Confere? Perfeito. Então, já que a gente precisa manter saúde mental, a gente precisa ter comportamentos que nos ajudem a manter saúde mental. A minha pergunta quanto a isso é a seguinte: que atitudes e comportamentos você pode ter amanhã
Vamos pensar no dia de amanhã? Vamos fazer um recorte da sexta-feira, para quem tá perdido no tempo. Amanhã é sexta-feira, minha gente. Amanhã é sexta-feira. Então, o que fazer no dia de amanhã, sexta-feira, para que o seu dia, a sua sexta seja melhor? Para que a sua semana se feche com chave de ouro? Que comportamentos você escolhe ter no dia de amanhã? E aí eu quero traduzir isso numa outra pergunta. Se você pudesse escolher 3 comportamentos, 3 atitudes centrais que estrategicamente te apoiem muito, quais seriam elas? Fica aí a deixa, hein? Como eu disse, essa live de hoje é uma live para acompanhar com papel e caneta, mas se você não está, vai respondendo na sua mente, depois assiste de novo e responde essas perguntas com mais tranquilidade, com mais cuidado. Acima do patamar comportamento, nós temos o patamar competência. Então, eu estou escrevendo aqui e vou te mostrar, ok? Vamos lá, competência. São as competências que nós temos, as capacidades que nós temos ou precisamos desenvolver para ter os comportamentos adequados nesse tempo e nesse espaço que nós estamos vivendo. Tá seguindo aí a lógica de raciocínio? Ok. Então, por exemplo, pode ser que um comportamento que você escolha para amanhã, né? Amanhã é sexta-feira e aí você diz, não, amanhã, sexta-feira, eu quero viver a minha sexta, ou seja, esse tempo da sexta-feira dentro da minha casa, esse meu espaço com a minha família, eu quero viver tendo um comportamento de tranquilidade. Por exemplo, você escolhe isso, né? Comportamento de estar tranquila. Mas você tem a competência de se tornar tranquila? Eu quero ter o comportamento de não brigar com os meus filhos, de ficar calma com os meus filhos. Você tem a competência para se manter calma? Então, gente, competência é algo que a gente precisa o tempo todo buscar desenvolver, ok? Então, se te falta uma competência adequada para desenvolver um comportamento necessário, corra atrás para desenvolver essa competência. A minha pergunta sobre capacidades e competências é a seguinte: que nova capacidade ou que nova competência você quer desenvolver? E aí, eu quero expandir essa pergunta porque eu não quero pensar nisso somente para o dia de amanhã, porque eu falei das atitudes que você quer ter amanhã, ok? Mas eu quero expandir mais ainda. Eu participei de uma live ontem com a Camille, né, que até entrou aí conosco, a Camille. E a gente estava falando ontem de aproveitar as oportunidades, né, que são os momentos de dificuldade, como oportunidades para nos reinventarmos. Então, esse foi o tema da live minha com a Camille ontem, né, que é a coisa do se reinventar. Ok, a gente está vivendo esse momento de crise, então nada melhor do que aproveitar justamente esse momento para se reinventar. Mas se você quer se reinventar, e você pode se reinventar profissionalmente ou você pode se reinventar na sua vida pessoal. Gente, reinvenção, tem gente que acha que isso é com foco só em questão de profissão e carreira. Não, gente. Eu posso me reinventar todos os dias para ser uma pessoa melhor para mim mesma, para ser uma pessoa melhor para os meus, para os que eu amo, para os que me amam, ok? Para ser uma pessoa melhor para o mundo. Agora, eu também posso me reinventar em termos de carreira, em termos de profissão. Mas nos reinventarmos é importante todos os dias. Então, a reinvenção de si mesmo tem a ver justamente com desenvolver novas competências, novas capacidades. Então, eu quero expandir esse questionamento levando você à seguinte questão: que competências você quer desenvolver? Que coisas novas você quer aprender aproveitando esse momento da quarentena? Essa é uma boa, não é? Quando a quarentena acabar, eu vou ter aprendido X coisa. Tem gente que tem violão em casa, piano em casa e não toca, há um século. Que tal aproveitar a quarentena para desenferrujar esses seus dedinhos para tocar o violãozinho ou para tocar o seu piano? Tem gente que tem vontade de pintar e não pinta. Tem gente que tem vontade de inventar história e não inventa. Então, o que você pode fazer para quando a quarentena
fechar, você tem um saldo positivo. Entende? O saldo positivo não só de não ter contraído o coronavírus. Ok, esse é o saldo positivo que nós queremos e por isso, né, estamos em quarentena. Mas, além disso, já pensou que maravilha se você fechar a quarentena com novas competências que você desenvolveu nesse período? E aí não importa se são competências de cunho pessoal, se são competências que você vai poder usar de cunho profissional. Gostaram da ideia? Ó, a Maria está dizendo aqui, papo maravilhoso, muito bom assistir. Ô, querida, bom ter você aqui conosco, viu? Prazer muito grande. Agora, acima das capacidades, nós temos o nível de crenças e valores. E aqui, gente, nós já estamos quase concluindo a nossa pirâmide, ok? Vai faltar um nível aqui acima. Minha pirâmide ficou muito bem desenhada, não ficou? Tá uma maravilha! Márcia, você vai aproveitar a quarentena para fazer curso de desenhista e melhorar a sua capacidade como desenhista? Que tal? Perfeito. Então, crenças e valores. Eu falei um pouquinho na live de ontem sobre a questão de valores, mas eu quero começar e retomar aqui pela ideia das crenças, ok? As crenças, elas têm na nossa vida duas funções específicas. Ó, gente, a live de hoje, ela tem um caráter meio aula, tá ok? Eu tô dando aula para vocês, essa teoria que eu estou apresentando para vocês é uma teoria de programação neurolinguística, uma teoria que foi desenhada por Robert Dilts, né? Ele diz o seguinte, quando a nossa mente se conecta com o meio, a Maria Socorro, você está falando da Camille, né? Que você está querendo conversar com a Camille. Acho que fica mais fácil se você entrar depois falar com ela no direct, né? Eu não sei se ela está aqui, ela entrou, depois ela saiu, né? Às vezes ela tenha saído para atender alguma questão dela lá. Mas a minha sugestão para você, Maria Socorro, eu tô vendo que você está colocando coisas ótimas aí, mas se ela não estiver aqui para ver, infelizmente ela acaba perdendo, né? A Maria do Socorro ficou bem impactada na live, acho que foi de ontem ou de anteontem. A Camille contou, né, nos compartilhou conosco que está passando esse período de quarentena num apartamento pequeno, né? Ela relatou que o apartamento dela não é grande, com o marido que trabalha em casa, já trabalhava antes, né? Com a filha e o filhinho, acho que tem 3, 4 aninhos, né? Que tem autismo. E a Maria Socorro ficou, né, até porque me parece, Maria Socorro, que você trabalha, né, com essa área, depois eu vi você comentando que você tem muita experiência aí nessa área também. E aí ela está publicando, ela está escrevendo várias coisas, mas Maria do Socorro, eu fico triste porque eu sei que você está escrevendo isso para a Camille, acho que é interessante isso para ela, mas se ela não tiver aqui, ela não vai aproveitar. Então minha dica para você é o seguinte, coloca lá no direct dela, tá? Vou falar para ela entrar em contato com você depois, que aí você pode publicar isso no direct dela, tá? E, gente, dia 2, aproveitando, né, já que eu fiz essa pausa aqui para poder conversar especificamente com a Maria Socorro, que perguntou da Camille agora, o dia 2 de abril é o dia dedicado ao autismo, né, a essa temática que é tão importante, né? Mas aí como o nosso foco aqui é trabalhar com o tema de autismos e outras necessidades, né, outras síndromes, é um tema que como psicóloga eu também trabalho, mas como essas nossas lives aqui têm um foco voltado mesmo para esse nosso momento de ajudar todos nós dentro desse processo de quarentena, então nem tô lendo aqui as suas o que você escreveu, tá, Maria Socorro? Desculpa, não tô lendo, mas é porque eu entendi que você tá escrevendo para Camille mesmo, tá bom? Depois eu vou falar para ela que você escreveu tudo isso aqui para ela. Obrigada pelo cuidado e pelo carinho, tá bom, querida? Muito bom. Dalila, entrando. Beijo no coração, minha linda. Bom, então eu estava dizendo que a nossa live de hoje, ela tá tendo um caráter meio com cara de aula, né? E essa teoria que eu estou falando, que é a teoria dos níveis neurológicos, ela é uma teoria, então, que nos fala de quê? De como o ser humano vive a experiência dele, de como ele lida com a experiência dele. Então, esses são os níveis, e eu fui fazendo perguntas para estimular vocês nesses níveis. E agora a gente está aqui no nível de crenças e valores, tá bom? Lucília, bem-vinda! Paz, minha querida!
As coisas que nós acreditamos, tá? Quando a gente fala de crenças e valores, então começar por crenças. As coisas que nós acreditamos, elas são mediadas pelas experiências de vida que nós temos, né? Eu já falei um pouco disso também numa live anterior, não vou aprofundar nesse tema não. Mas veja, existem coisas que nós acreditamos e que são muito apoiadoras, nos ajudam bastante. E tem coisas nas quais nós acreditamos que talvez não nos ajudem tanto. E nós temos que discernir umas de outras. Por exemplo, nesse momento que nós estamos agora, se você acreditar que tudo vai dar errado, que o pior está por vir, esse tipo de pensamento te ajuda a ficar bem e construir saúde mental? Ou te atrapalha e constrói adoecimento psicológico? Mas se você acredita que tudo vai ficar bem, que as coisas vão dar certo, que você vai passar por isso e vai chegar do outro lado bem, se você acredita nisso, acreditar nisso te ajuda e constrói saúde mental? Ou te atrapalha de alguma forma? Então nós temos que começar a entender e buscar esse discernimento das coisas que eu acredito, porque eu posso escolher acreditar ou em uma coisa ou em outra coisa, né? Napoleão Hill tem uma frase bem bacana que ele diz assim, olha, se você acredita que você vai ter sucesso, você está certo. Se você acredita que você vai ter fracasso, você também está certo. Seja o que for no qual você acredite, você está certo. Veja que muitas doenças, inclusive físicas, elas muitas vezes são eliciadas pelo processo da pessoa a acreditar fielmente que não está bem. Então, se você começa a dizer eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, se você acredita que não está bem, a sua própria mente inconsciente vai criar os caminhos de fazer com que essa profecia, né? Profecia é uma palavra proferida, né? Com que essa profecia que você está dizendo dia a dia se cumpra. Ela vai encontrar os caminhos, sua mente inconsciente vai encontrar os caminhos. Porém, se você diz, eu estou bem, eu estou saudável, eu vou vencer, tudo vai dar certo, adoro a frase, né? No final tudo dá certo, se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Essa pode ser uma frase parecida com a frase de algum bobo otimista, mas gente, tudo que nós precisamos nesse momento de crise é otimismo. E isso tem a ver com as coisas nas quais você acredita. Então tem coisas que você acredita que te limitam, te barram, não te permitem continuar. E tem coisas nas quais você acredita que te fazem ir além. Então a minha pergunta para você é uma pergunta que revela um pouco das suas crenças no sentido de buscar crenças positivas, ok? Uma pergunta bem profunda. Vamos lá. Por que você deve estar bem? Por que você deve construir saúde mental para você? Quando eu faço essa pergunta para um paciente em psicoterapia, cada um responde de um jeito. Algumas pessoas que são empresários me dizem assim, eu tenho que ficar bem porque eu sou empresa, né? Se eu ficar mal, a empresa vai falir, aí as pessoas vão ficar sem emprego. Eu sou responsável por muitas pessoas. Então essa é a crença que o permite estar firme. Muitas pessoas que são pais e mães me respondem assim, eu preciso estar bem pelos meus filhos. Gente, isso é uma força extraordinária, né? Pelos filhos a gente arranja força onde não tinha para reerguer, não é assim? Então é essa crença de que pelos meus filhos eu vou vencer. Por que você precisa estar bem? Por que é importante para você estar bem? A Lúcia está falando aqui fé, né? Exatamente, fé. Então, porque eu tenho fé de continuar. Eu devo estar bem porque Deus é comigo. Então agora a gente já está falando na fé no transcendente, né? A crença de alguém maior do que eu, né? Aí ela está acrescentando também pelos netos, né? É isso aí. Então quando você responde essa pergunta, por que você deve estar bem? Você vai encontrar alguma crença, alguma coisa na qual acreditar que vai fazer você sair desse lugar e alcançar resultados extraordinários, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de desafio. E a próxima pergunta está dentro do mesmo nível. Você viu que os dois estão na mesma janelinha aqui da nossa pirâmide? São os valores.
Gente, eu vou fazer um post sobre isso no meu Instagram e no meu Facebook, tá? Como essa live de hoje ela tá tendo um caráter mais aula, né? Eu vou fazer um post com uma figurinha, só que não vai ser essa minha desenhada aqui não, vai ser uma bonitinha do computador. Para vocês poderem acompanhar isso melhor, tá? A Maria do Socorro tá dizendo aqui, mente sadia, corpo sadio. Isso é mesmo, exatamente isso, mente sã, corpo são, né? Agora, os valores, gente, eles nos ajudam a caminhar, eles nos dão combustível para a nossa jornada. Então, nesse sentido, quando eu vejo assim, a minha crença, ela é o motor de arranque, ela me ajuda a dar a partida para o carro começar a andar. Se eu não tenho crença que me dá permissão de levantar da cama, gente, então eu vou ficar na cama. Se eu não tenho crença que me dá permissão de estar bem, então eu vou ficar mal. Então, a crença, ela me dá permissão de começar o processo. Agora, eu tenho que ter valores que me motivem para continuar. Os valores são como combustível do carro. Você pode até dar a partida, mas se acabar a gasolina, o carro para no meio do caminho. Então, você tem que ter combustível para continuar, correto? Ok. Então, a minha pergunta sobre valores é a seguinte. Quais são os 3 valores que você acredita que são muito fortes em você e que podem te erguer da cama? Mas Márcia, eu não tô ruim assim não, eu tô bem, ótimo, maravilha. Então escolhe esses valores agora, no momento que você tá bem, entende? Quanto antes você se conectar com esses valores, melhor. Quais são? E com certeza existem muitos, mas eu tô pedindo para você falar somente de 3. Quais são 3 valores que para você são tão essenciais, que são capazes de fazer erguer da cama? Certa feita eu atendia um paciente que estava num quadro de depressão muito forte, e essa depressão dele vinha como resultado dele não cuidar de si mesmo. Por quê? Porque ele se doava para todo mundo e para ele, zero. Para ele, nunca nada. E ele tinha uma visão religiosa onde a ideia do altruísmo era muito importante, a ideia das boas obras, né? Então a gente sabe que existem algumas linhas, né, religiosas, ou algumas leituras dentro da pessoa. Pessoas que têm a mesma religião, a mesma escolha religiosa, às vezes têm modelos mentais diferentes também. E tem religiões que são mais, que apelam mais para esse lado da contribuição para com o próximo. Então a religião que ele vivia, o modo como ele vivia, era muito isso. Então ele achava que ele precisava todos os dias se doar 100% para os outros, e era isso que ele fazia. Só que ele se doou tanto que ele se esvaziou. Ele não tinha mais nem para ele. E foi quando ele entrou num quadro de depressão fortíssimo. E então nós estávamos lá na terapia. E era um tanto quanto difícil de trabalhar com ele, porque ele nunca conseguia olhar para si. Porque mesmo doente, mesmo com depressão, ele só olhava para fora. Ele só olhava para a necessidade do outro. Gente, isso era em todas as áreas, inclusive na financeira, né? Ele tinha passado recente por um processo de falência, porque ele tinha um negócio e ele descapitalizou o negócio dele, emprestando dinheiro para pessoas que, de acordo com a percepção dele, estavam carecendo. Quando eu digo de acordo com a percepção dele, gente, porque não necessariamente aquele que bate na tua porta realmente está precisando, né? Às vezes ele está precisando de um incentivo para correr atrás, né? Mas de acordo com ele, as pessoas precisavam, e ele foi doando tanto que descapitalizou o próprio negócio e faliu. Pra você ter noção de como a coisa realmente era num vulto preocupante, né? Silvana entrando aqui me dizendo boa noite. Boa noite, Silvana, bem-vinda, a casa é nossa, fique à vontade. Carol Ribeiro entrando aqui também, muito bem-vinda, Carol. Adriana, bem-vinda. Hoje eu comecei a live mais cedo, né? Comecei 6h30, agora que o povo tá meio que chegando por aqui, que em geral eu tenho feito às 19h, mas hoje eu precisei fazer mais cedo porque eu tenho um grupo Mastermind que eu desenvolvo em Brasília, e hoje nós vamos trabalhar com esse grupo pelo Zoom, né? A gente já tá sem se encontrar, a gente já não se encontrou mês passado, e como é um grupo, né, que tem uma pegada terapêutica de condensar energia, então a gente não pode parar. Então hoje a gente vai se encontrar online, e eu tive que entrar mais cedo aqui na nossa live, tá? Andréia Sócrates, Andréia Soares, ô lindinha, e o João, tá joia? Parando agora de trabalhar e me ouvindo, bem-vinda. Maria Socorro já respondeu aqui, ó, os 3 valores dela, fé, ética e família. Olha que extraordinário. Bom, mas eu tô citando o caso desse paciente porque
qual foi a virada de chave que eu consegui com ele, né? Eu sabia que ele era muito religioso, eu sabia que o valor, né, do amor ao próximo para ele era o principal dentro da religiosidade dele. Aí um dia eu perguntei para ele: bom, você sempre me diz da importância de amar ao próximo, não é verdade? É verdade. Mas dentro do mandamento que você segue, como é que é? Me explica. Qual que é a régua de medida do amor ao próximo? Aí ele parou, pensou. Aí ele citou o texto, né? O texto do mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu falei: como é que é mesmo esse negócio como a si mesmo? Gente, e foi só aí que a gente teve a virada de chave. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque quando nós estamos trabalhando aqui no nível de crenças e valores, se você não mudar uma chavezinha dentro de você, você não muda fora. Você não desenvolve competências, você não desenvolve repertório comportamental e atitude, e você não muda o seu tempo e não muda o seu espaço. Então, quando eu fiz aquela pergunta, eu virei uma chavezinha, porque daí ele virou e disse assim: é mesmo, né? É como a mim mesmo. Eu falei: e numa escala de 0 a 10, o quanto você tem se amado? Ele falou: nossa, eu tô largado, eu não cuido de mim em nenhuma área. Eu não cuido de mim na área da saúde, eu tô aqui porque minha mulher me obrigou. Eu não faço check-up, não vou ao médico há um bom tempo. Eu não cuido de mim financeiramente, eu não cuido de mim nisso. E aí ele começou a contar tudo aquilo que no qual ele não se cuidava. E como aquilo fazia sentido para ele, aquilo era valoroso para ele no ambiente religioso, inclusive tinha um valor para ele, que era o valor de amar ao próximo na régua da medida que era como a si mesmo. Ali naquele dia ele se permitiu desenvolver competências de cuidado próprio, comportamentos de cuidado próprio. Ele se permitiu ter um tempo para ele e mudar até coisas no espaço de vida dele para se valorizar mais. Captaram aí essa história? Pois é. A história de hoje é essa história simplesinha desse meu paciente, né? Uma história curta para a live de hoje, né? Para quem está me acompanhando sabe que toda live eu conto uma história. Algumas lives eu conto uma história mais comprida, essa de hoje é uma história mais curta. Só aproveitar e cumprimentar aqui Glauceli, que entrou, bem-vinda, querida. Virley, muito bem-vindo. Quanto tempo? Ok. Então, quando você encontra aquilo que você valoriza e aquilo no qual você acredita que pode te ajudar, você faz a virada de chave. Por isso a pergunta que eu fiz e vou repetir é: quais são 3 valores essenciais que você tem? Você pode fazer uma lista maior, mas eu quero pelo menos 3 valores essenciais que você tem que são capazes de te tirar da cama. Eu vou falar para vocês alguns valores essenciais que são capazes de me tirar da cama, mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo no maior desafio, eu consigo me reerguer quando eu olho para esses valores. É o valor da luta. Eu venho de uma família onde a ideia de lutar é um valor muito, muito forte. Nós lutamos muito, lutamos contra muitas coisas, lutamos contra a pobreza, lutamos contra a morte, depois, quando não foi possível vencer a morte, lutamos para poder vencer o luto, e eu lutei para estudar, lutei para construir uma carreira, a minha mãe lutou para me pôr para estudar, não era facinho não, o negócio não foi bolinho não. Então, lutar é para mim um valor muito forte. Ser aguerrida, ser guerreira é para mim um valor muito forte. Então, quando eu estou num dia mais difícil, mais desafiador, quando a minha energia diminui um pouquinho, eu me lembro que eu tenho esse valor da luta e esse valor da luta me faz reerguer. Se você me perguntar, e o valor família? Também. Quando eu me casei, então nós passamos, né, por muitas fases difíceis do ponto de vista financeiro, e quero falar da luta no financeiro nesse caso, né, porque existem muitas outras, mas na luta no financeiro, uma coisa que sempre me fazia ter um norte é dizer assim: eu quero poder oferecer para os meus filhos algo melhor do que o que eu tenho hoje.
Eu quero poder oferecer para eles algo além daquilo que hoje eu tenho como possibilidade para mim. Eu sou grata pelo que eu tenho, mas eu quero oferecer para eles algo melhor. Então, esse valor família, no sentido de poder oferecer para os filhos algo melhor, gente, me fez reerguer muitas e muitas vezes, me fez ter novas ideias, me fez ser criativa, me fez correr atrás. Esses são valores que eu vou usar aqui agora. Eu pedi para você pensar em 3, mas você pode pensar em vários. Eu citei 2 meus aí, né? Você quer ver um outro valor que para mim é muito forte, o valor da alegria. Gente, para mim alegria é algo extremamente valoroso. Isso não tem preço, você poder permanecer alegre e feliz mesmo na situação de dificuldade. Isso para mim é tão forte que eu aprendi a rir das minhas desgraceiras, entendeu? Quando o trem fica ruim eu dou risada. Então é isso. Por que eu acabo dando risada quando as coisas dão errado? Não é sempre, né, gente? Tem hora que eu choro também, isso é natural. Mas por que eu tenho essa tendência de rir até mesmo diante dos problemas? Porque a alegria é um valor essencial para mim. E quando eu sei quais são os meus valores, eu consigo desenvolver as competências necessárias para ter os comportamentos necessários para, dentro de um tempo e dentro de um espaço, conseguir o meu melhor. Bacana, não é? Marise entrou aqui no Instagram, saiu do Face e veio pro Insta, né, Marise? E aí, gente, o último patamar aqui é o patamar da identidade, ok? Então chegamos aqui no último nível neurológico, que é o nível da identidade. Silvana está falando aqui que os 3 valores dela são fé, comprometimento, coletivo. Ai, que lindo, Silvana. Muito bom, parabéns. Gente, se vocês quiserem escrever aí os 3 valores essenciais que são capazes de te reerguer, mesmo na maior adversidade, aqueles valores que você carrega dia a dia, se você quiser escrever e compartilhar aí também, tem, né, alguns já escreveram, se você quiser fique à vontade, vai ser muito bacana poder ler aí quais são os 3 valores que para você são essenciais e que te elevam. Lloyd, chegou no final, que pena. Ô, Lloyd, é mesmo, mas ó, vai ficar gravado, você volta aí, rebobina a fita e assiste, já, a gente já tá quase terminando a live, dá pra você voltar e assistir. Gente, aqui no último patamar, nós temos identidade. E a identidade é quem eu sou. E para essa eu tenho uma pergunta, na verdade 2. A primeira pergunta é: quem é você hoje viver nessa quarentena? Diante das incertezas, dos medos, das angústias, das ansiedades, dos desafios, diante do isolamento, diante do desejo de ir e não poder visitar quem você gostaria, diante de tudo isso, quem é você? Aí você pode dizer: eu sou uma pessoa forte, aguerrida, que estou vencendo, cada dia eu venço. Eu sou uma pessoa que estou fraquejando, que estou entrando em depressão. Gente, ok, a gente precisa ser sincero, não é? Nós temos que ser sinceros. Quem é você aqui hoje? Agora, a segunda pergunta, ela é a pergunta do desafio. E quem você quer ser quando tudo isso passar? Então vamos pensar agora que nós estamos prestes a comemorar o Natal desse ano, ok? Prestes a comemorar o Natal de 2020. Porque o tempo passa tão rápido que logo chega lá. E final de ano é sempre um tempo de reflexão, né? E você prestes ao Natal está pensando assim no que você tem para agradecer desse ano de 2020. E aí você se olha no espelho. Quem é você depois de tudo isso ter passado? Quem você quer ser? Quem você quer ver no espelho quando tudo isso passar? Esse ponto da identidade, gente, é um ponto extraordinário, porque uma identidade transformada transforma tudo para baixo. Se eu me torno uma melhor pessoa para mim mesma e para os meus, eu sou uma pessoa que tem novas crenças que me permitem viver coisas extraordinárias. Eu sou uma pessoa que valoriza coisas que vão me ajudar a vencer.
Eu sou uma pessoa com repertório comportamental apoiador, um repertório, com competências, melhor dizer, né? Tô aqui nas competências. Com competências que me apoiam. Eu sou uma pessoa com comportamentos geradores de saúde. E eu sou uma pessoa que vive o tempo e o espaço de uma forma extraordinária. Identidade muda tudo. Olha como isso é certo. Quem tá aqui na live que é mãe ou pai, quando você virou pai e mãe, quando você assumiu a identidade de pai e mãe, isso não mudou a vida por completo? Quando você assumiu uma profissão, uma carreira, você se formou e assumiu, isso não mudou a sua vida por completo? Então, quando a gente muda algo no nível da identidade, isso é capaz de transformar a nossa vida como um todo. Por isso é em formato de pirâmide, entende? Porque os de cima sempre vão transformar elementos mais basais da pirâmide. Então, o meu convite para você é responder essas perguntas. Ao todo aqui, eu fiz 4, 5, 6, 7, 8. São 8 perguntas ao todo, ok? Então, a minha sugestão é responda essas 8 perguntas. Aqui na live eu fui falando e você foi pensando. Mas depois volta, né? Se você quiser ir lá para o vídeo no YouTube, porque o vídeo no YouTube ele tem uma vantagem, que a gente pode passar ele mais rápido, né? Eu gosto de assistir muitas coisas mais rápido para poder ganhar tempo. Então, se você quiser ir lá para o YouTube, para poder você, inclusive, ir vendo os pontinhos que você quer ouvir ou não, o nosso canal do YouTube é o canal do Instituto Logos, tá? Então, o canal do Instituto Logos no YouTube, aproveita e já se inscreve lá, porque daí toda vez que eu postar um vídeo, se inscreve e marca o sininho, para você ser lembrado. Toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer para você. Se você marcar o sininho, vai aparecer para você o sinal. Então, a minha dica é, vai para lá, responde essas 8 perguntas uma a uma, né? Deixa eu só ver o que o pessoal está respondendo aqui. Olha, a Lucília está dizendo assim: fé, minha família e meu ministério. Olha, são os 3 valores essenciais dela. Que lindo, Lucília. Silvana, sou alguém que está vivendo o hoje, me preparando emocionalmente para o amanhã. Parabéns! E ela respondeu: quero me tornar melhor do que fui. Excelente! Ó, Fabrício, entrou aqui no finalzinho, Fabrício, já estamos quase saindo, mas dá para voltar depois e assistir. Deixa eu ver. Acho que eu tô lendo só a última parte, acho que é Lúcia, né? Se não for, me corrige. Guerreira lutando, vencedora, triunfante. Que linda! Lucilene, sou uma pessoa mais otimista hoje. Parabéns, querida. Muito, muito bom. Sou guerreira lutando. Sou guerreira lutando a cada dia. Não, a cada amanhecer, vencedor e triunfante. É isso aí. Thiago Vasconcelos entrou no finalzinho também. Glauceli, futuro, melhor que ontem. Parabéns! Gente, eu espero vocês amanhã. Amanhã eu vou entrar para a live às 19 horas, ok? Então, 19 horas a gente entra aqui na nossa live Quarentena do Bem. Se você é casado, casada e quer ver a nossa live Coisas de Casal, às 20 horas eu vou entrar na só que Coisas de Casal eu vou entrar pelo coisasdecasal.logos, tá ok? Vamos ver, tá? De repente eu transmito aqui pelo meu também, vamos ver como é que isso vai ficar. Mas às 19 horas eu te espero amanhã para a nossa live da Quarentena do Bem. E vou fechar com a pergunta que eu fiz antes. Quem você quer ser? Quem você quer ver no espelho quando tudo isso passar? Quais são as grandes transformações que você quer para si quando tudo isso passar? Tá? Fica com essa pergunta aí, deixa essa pergunta reverberar na sua mente e transformar o seu ser, para que uma vez que a identidade esteja transformada, todo o restante se transforma. Então, ó, promessa, vou postar uma foto disso aqui, bem bonitinha, feita no computador, né, no meu Facebook, no meu Instagram, com um pouquinho dessa teoria para vocês acompanharem. E vou postar um pouco mais de teoria, que eu vou, não dá para ficar colocando muita coisa escrita no Instagram, né? Então, aqui no Instagram eu vou postar pouca coisa, mas se você ainda não faz parte do meu grupo Despertar e Vencer no Telegram, na bio, tem o endereço para você entrar, tá? Então entra no meu grupo do Telegram do Despertar e Vencer, e lá no grupo eu vou postar um texto maior explicando mais sobre esses níveis neurológicos, tá ok? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.